de la Facultad de Derecho. Muy bien, ahora sí, buenas tardes a todos. En nombre del Centro y de la Facultad de Derecho, es un placer, es un honor también recibir a la profesora Cristín Peter da Silva, que, bueno, ya vamos a leer su currículum y sus antecedentes, pero sobre todo debemos agradecerle la enorme predisposición y disponibilidad que tuvo, porque ni bien le preguntamos si podía sumarse a este ciclo de charlas, de pequeñas charlas, pues son charlas breves, con grandes juristas, dijimos, haciendo un juego de palabras, pero en realidad lo son. Bueno, aceptó inmediatamente, se puso a disposición, y le damos la bienvenida a la doctora Peter, y primero Romina va a comentar, darle la bienvenida en pocas palabras. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy bien, como dijo el doctor Fabio, contamos con la presencia de la doctora Cristín Peter. Ella es doctora en Derecho, Estado y Constitución por la Universidad de Brasilia. A su vez, en dicha institución ha llevado a cabo su licenciatura en Derecho y a su vez un máster en Derecho y Estado. Ha ejercido como asesora de la Presidencia del Tribunal Supremo Federal y de la Fiscalía General, y actualmente resulta ser asesora del ministro Edson Fachin del Tribunal Supremo Federal. A su vez, en materia académica, ejerce como profesora asociada, dictando clases tanto en la maestría como en el doctorado en Derecho de Relaciones Nacionales en el Centro Universitario de Brasilia, institución donde a su vez ejerce como líder de investigación. Dentro de su vasta experiencia y trayectoria en el área del derecho constitucional, ha llevado a cabo varias investigaciones desarrolladas actualmente en las siguientes áreas: derechos fundamentales, derecho constitucional comparado y hermenéutica constitucional femenina. Nuevamente le damos la bienvenida a este espacio, y bueno, quedamos muy atentos a lo que la doctora tendrá en este momento, en este espacio más que nada para transmitirnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina. Es un placer y un honor estar aquí. Buenas tardes, todos y todas. Antes de comenzar, quisiera agradecer ao professor Dr. Fábio Farinella e la Faculdade de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata por esta oportunidade de charla, conversação. Escutam-me bem? Gracias. Para honrarlos, preparei uma conversação em espanhol, mas em portuñol, porque algumas palavritas escaparão. É uma alegria e um honor poder compartilhar com todas e todos as investigações que estamos desenvolvendo em Brasil sobre constitucionalismo feminista. Um projeto coletivo que me complace compartilhar com as professoras Melina Fachin e Estefânia Barbosa da Universidade Federal de Paraná, sul de Brasil. Desenvolverei meu discurso em 3 pontos: uma breve introdução, depois supuestos do constitucionalismo feminista e algumas considerações finais com os aportes que hemos chegado sobre o constitucionalismo feminista em Brasil e América Latina. A parte de introdução, o constitucionalismo feminista é uma expressão cujo significado aún se está consolidando, tanto em Brasil como em outros países, por autoras constitucionalistas que defendem a perspectiva de gênero como um método integral que orienta a hermenêutica das normas constitucionais, aspectos que em direito constitucional tradicional clássico, ao largo de mais de 2 siglos, ha sido oscurecido, excluído e muitas vezes marginado. Se trata, portanto, de uma postura hermenêutica do constitucionalismo inclusivo, é dizer, uma forma de abordar os problemas jurídicos constitucionais com o objetivo de estabelecer uma visão plural, aberta, tolerante de las normas constitucionais, em especial de los derechos fundamentales. É uma teoria em construção
que une esforços acadêmicos de professores de diferentes universidades ao redor do mundo, com especial ênfase para as professoras Beverly Baines e Dana Greshner, Canadá, Daphne Baraqueres, Israel, Helen Iver e Rosalind Dixon, Austrália, Catherine McKinnon, mais conhecida, Estados Unidos, Ruth Rubi Marim e Nida Garay Montañez, Espanha, Lina Ibarra e Maria Luísa Penharanda, Colômbia, Purra Kapai, Hong Kong, entre muitas outras, quienes, em uma ampla rede mundial de constitucionalismo feminista, estão em busca de supostos de uma teoria constitucionalista feminista que dialoga com os conceitos de constituição plural e radical. A conversação de hoje é parte deste projeto, é parte disso. Vamos começar então com os supostos do constitucionalismo feminista. São 6 supostos. Se bem a expressão constitucionalismo feminista já forma parte de uma linguagem acadêmica internacional, não há uma doutrina latino-americana nem brasileira para dizer o que é o constitucionalismo feminista. Não há um lugar teórico onde podemos sacar os conceitos, sistemas, métodos e classificações relacionados com este campo do conhecimento jurídico. É muito importante que saibamos que não é um novo campo do direito, é em el direito constitucional rever os supostos do direito constitucional com o olhar das mulheres. A denúncia que os paradigmas contemporâneos, como o neoconstitucionalismo ou o pós-positivismo, resultam que são insuficientes para o século XXI a condição de universalidade em el hombre branco e de cultura central. Existe uma urgente consciência cidadã de que a igualdade social só é possível, em especial para nós de países latino-americanos, como uma realidade frente ao outro e ao diferente. Não é possível construir um Estado democrático de direito sem a ideia da igualdade. Estamos construindo uma teoria constitucional feminista que desafia, constringe e brinda os primeiros aportes científicos do constitucionalismo feminista que pretende ser objeto de nossas reflexões, estudos e investigações acadêmicas. Desde a primeira hora, a invitação que vengo a hacer aqui e agora, esta tarde, é que todos e todas aqui presentes queiram começar a contribuir ativamente através de discussões, debates, investigações acadêmicas com a construção do constitucionalismo feminista em América Latina. Nossa conversação sobre as 6 propostas de estudos e promoção do constitucionalismo feminista vai a tratar de uma agenda do constitucionalismo feminista. Primeiro ponto é igualdade de gênero. Segundo ponto é crítica e nova interpretação do constitucionalismo clássico. Terceiro ponto, discussão de temas centrais e periféricos do direito constitucional. Quarto ponto, perspectivas subjetivas, direitos, e objetivas, instituições de los direitos fundamentais. Quinta, direito constitucional feminista global e comparado. E sexta, interseccionalidade e diversidades em el direito constitucional. Estes 6 pontos serão objeto de detalhamento em minha fala, em minha charla. Igualdade de gênero. Em nossa Constituição brasileira, nós temos um dispositivo específico para igualdade de gênero.
Empezando a Constituição, em los direitos fundamentais, temos a igualdade de gênero, inciso 1º do famoso artigo 5º de nossa Constituição. A pergunta central para hacerlo para nós e para nossas constituições é: as constituições contemporâneas são também hechas para mulheres? É possível que a resposta de todos e todas não seja, mas claro, as constituições são para todos e todas, pero esta resposta afirmativa, automática e solene está perdendo forças com a realidade, com os dados da realidade. A constitucionalidade comparada anuncia a participação insatisfatória e persistentemente insignificante das mulheres em los processos constituyentes, em los parlamentos nacionais e em las cortes supremas de los diferentes países de América Latina e do mundo. É necessário dar-se conta de que a Constituição de cada país é também a Constituição constituída, hecha e vivida por mulheres. Tal afirmação chama a activistas, abogadas, juízes e acadêmicas a iluminar o seguinte: é necessário questionar não só se as constituições são realmente normas também para as mulheres, mas também quando e como garantizar que as normas fundamentais reconozcam e promovam os direitos fundamentais de las mulheres, especialmente os direitos políticos e civis. Este é o desafio proposto com o constitucionalismo feminista, que os conceitos e ferramentas legais sejam utilizados para a construção de um Estado democrático de direito, que sustente uma Constituição de e para mulheres, porque as mulheres precisam tomar seus próprios lugares em el poder, em interpretação e aplicação de las constituições. Este é o primeiro suposto de nossa charla. O segundo suposto de nossa charla é que a necessária crítica ao constitucionalismo tradicional deve ser hecho por mulheres, em especial por as mulheres que se dedicam a estudos e pesquisas de direito constitucional. A Constituição brasileira não é vista como uma norma jurídica destinada especificamente para mulheres. Não estabelece uma conexão explícita e automática entre o constitucionalismo, as teorias constitucionais e as teorias feministas. Não existe um pensamento sistemático ou organizado em la Constituição brasileira para isto. Pero é irrefutável que as mulheres do Brasil, as constitucionalistas brasileiras, não estão sendo escutadas em nosso direito constitucional. Em los desafios constitucionais que enfrenta o Brasil, a Suprema Corte em particular, Tribunal de onde eu trabalho, motiva em primeiro plano este estudo e esta pesquisa em el constitucionalismo feminista. Nós outras, las constitucionalistas, professoras, doutoras, assessoras, estudiosas de direitos constitucionais, especialmente de los direitos fundamentais de mulheres e de todos os outros, não estão sendo escutadas. Não há espaço público para as charlas de las constitucionalistas em nosso país. É necessário chamar a atenção sobre o feminino, em seu sentido mais amplo, em la Constituição e em constitucionalismo brasileiro e latino-americano. Porque é percebido que as mulheres não falam sobre as próprias constituições,
sobre las normas constitucionales y sobre la concreción de los derechos fundamentales. ¿Será por qué? Los problemas que surgen son ni óbvios, ni triviales. Uno pode perguntar-se, por exemplo, por que as mulheres deveriam dar sua opinião sobre os problemas constitucionais? E mais, se querem dar uma opinião, que las impide de hacerlo? ¿Por que solo ahora las mulheres que estudaram nas mesmas instituições que os homens, que tiveram as mesmas oportunidades de formação, reclamam lugares de poder e de discurso no constitucionalismo atual? Pode-se dizer que falta todavia para que as mulheres estejam tão comprometidas com a agenda feminista em pleno século XXI. Não seria uma agenda anacrônica e antiquada? Por que todas devemos aún ser feministas? A resposta é bastante direta. A igualdade se reivindica em um sentido material, porque definitivamente não há igualdade entre mulheres e homens, nem no Brasil, nem no mundo, quando estamos falando de igualdade material, igualdade real, igualdade em los espaços de poder. E não há igualdade porque as mulheres não são consideradas, reconhecidas nem escutadas. Porque as mulheres não estão presentes em los debates republicanos mais importantes. Porque as mulheres não participam em el processo de elaboração de las leis que devem cumprir. Agora, em Chile, teremos uma experiência diferente em la Constituinte, porque 50% deste processo constituinte terão as mulheres em Assembleia Nacional. As mulheres não ocupam em las democracias mundiais os escanhos que lhes correspondem em entorno parlamentar. As mulheres não são designadas para os cargos públicos mais prestigiosos, em especial jueces de las Supremas Cortes de los países. Este é o ponto número 2. As mulheres merecem estar em lugares de poder e serem escutadas. Como terceiro ponto, nós vamos falar sobre questões centrais e periféricas do direito constitucional. Discutiremos quais são as questões que podem ser tratadas por direito constitucional e quais não têm status constitucional. Algumas críticas começam a ressonar no sentido de que as contribuições do constitucionalismo feminista somente se justificam porque vivimos em uma época em que é politicamente correto ser feminista. É politicamente aceitável que as mulheres reclamem a ocupação de seus próprios imerecidos lugares de evidência, lugares de expressão, lugares de protagonistas. Em uma sociedade que, apesar de formalmente igualitária, o princípio da igualdade está em quase todas as constituições contemporâneas, aún é uma sociedade que discrimina, exclui e extermina seres humanos que não fazem parte do estándar universal estabelecido como o único bueno, o único aceitável. Em geral, homem branco, rico e culturalmente bem formado. Há algumas vozes, incluída alguma das próprias mulheres, que defendem o agotamento de uma agenda feminista. Não pode deixar de recordar-lhes a todos e todas que a agenda feminista mundial, latino-americana e brasileira se abriu muito recentemente em termos populares. Estamos falando de pouco mais de meio siglo
de regime democrático em América Latina. 3 décadas em Brasil. Poucas constituições tiveram em suas assembleias nacionais constituyentes aportes feministas claros e irrefutáveis. Se, a nível de teoria comparada, estamos em la terceira ola do feminismo, o constitucionalismo feminista quer estudar as demais pessoas excluídas com as que convivemos. É muito importante dizer que entre os seres humanos que participam da cidadania nacional, da cidadania universal, não são apenas as mulheres que estão excluídas. O constitucionalismo, como um movimento revolucionário de mais de 2 ciclos, deve ser capaz de reflexionar sobre os direitos fundamentais de todos e todas, não apenas sobre as mulheres, mas as mulheres como primeira ordem de exclusões que o constitucionalismo clássico ha hecho. Vamos incluir as raças diferentes, as nacionalidades diferentes, as opções, as orientações sexuais diferentes. Não se pode dizer que há temas do constitucionalismo clássico e temas do constitucionalismo feminista. Todos os temas são do constitucionalismo contemporâneo. E nesse sentido é importante dizer que o feminismo cultural indica uma ideologia da essência e natureza das mulheres que busca trazer para a luta feminista, mas além de los entornos estritamente politizados. Queremos avançar, queremos ir para allá de estes aspectos estritamente políticos e públicos. As questões domésticas, privadas, também devem ser discutidas, também devem ser reflexionadas em el ambiente constitucional. Se trata de uma corrente de pensamento que aboga por el lado emocional, intuitivo e de identificação e expressão das mulheres em el poder do Estado. A Constituição e a hermenêutica constitucional de e para mulheres deve assumir-se como um texto complexo, plural, aberto, que é muito importante, deve manter uma estricta racionalidade para compelir todos a pensarem, a reflexionarem sobre o papel de mulher e de todos os excluídos deste processo. Por isso, em la ética e hermenêutica feminista, a complexidade, a pluralidade e a abertura de texto constitucional não são desafios indeseáveis ou insuperáveis, sino elementos de um corpo constitucional que só se revela quando se materializa em todas as suas dimensões. Este é o terceiro ponto de nossa reflexão. Não há assunto solamente do direito constitucional feminista e assunto do direito constitucional general. Todos são assuntos de Estado de direito contemporâneo. Quarto ponto. Em quarto ponto, é preciso dizer que a teoria dos direitos fundamentais nos ensina a preservar, também prestar atenção para os direitos fundamentais como direitos e como institutos e instituições, perspectiva objetiva dos direitos fundamentais. O constitucionalismo feminista exige uma visão dos direitos fundamentais, tanto em aspecto perspectiva subjetiva, direitos, como uma visão objetiva institucional de eles. A função múltiple dos direitos fundamentais é aún mais complexa
quando os problemas de los derechos fundamentais passaram de meras situações de resolução de conflitos e restrição a direitos para problemas de políticas públicas, para problemas de direitos individuais difusos ou individuais homogêneos. Esse processo de valoração de los derechos fundamentais, também como políticas públicas, como institutos generales, como institutos do Estado, forma parte de lo que se ha denominado uma autêntica mutação de los derechos fundamentais, provocada por la consciência da insuficiência de uma concepção puramente subjetiva, puramente de direitos de liberdade. A dogmática de los derechos fundamentais, desde a perspectiva de direito objetivo, informa que devemos assumir a complexização da sociedade contemporânea. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, se compreendeu que a reflexão da teoria constitucional deve assumir a premissa de los derechos fundamentais em sua perspectiva de políticas públicas. Não bastam os direitos, temos que ter políticas públicas, para ganhar também reflexos de garantias objetivas do ordenamento jurídico constitucional. Cabe señalar que os efeitos radicales, rectores e horizontales, em especial estes últimos, efeitos horizontales de los derechos fundamentais, são muito importantes para a teoria do constitucionalismo feminista, porque, como disse anteriormente, é importante para o constitucionalismo feminista as questões públicas, pero também as questões domésticas, privadas, onde as mulheres e outras minorias habitam em la sociedade. A eficácia privada, a eficácia horizontal de los derechos fundamentais são um importante instrumento de proteção de direitos fundamentais para as mulheres e outras minorias. Además de la substancial bibliografia sobre as aplicações setorizadas dos efeitos radicales, retores e horizontais de los derechos fundamentais, aún faltam vozes. Vozes para afirmar que todo este complexo de discussões, investigações e curiosidades se envolve em um ambiente paradigmático, em um ambiente novo, em um ambiente de um Estado de los derechos fundamentais. Não mais um Estado de la federação, não mais um Estado de la separação de las funções de poder, pero um verdadeiro Estado de derechos fundamentais. Esta é, portanto, a quarta premissa do constitucionalismo feminista. A quinta e penúltima premissa do constitucionalismo feminista é que esto solo pode desenvolver-se se for um constitucionalismo global e comparado. O constitucionalismo feminista é um projeto que só ocorre desde uma perspectiva global, desde uma perspectiva comparativa. Por isso, é fundamental conhecer as realidades das constituições, da produção acadêmica e da jurisprudência comparativa. A comparação de los diferentes tribunais constitucionais do mundo, de las diferentes experiências constituyentes, podem lograr uma base sustentável do constitucionalismo feminista. Neste contexto, a dogmática constitucional é muito amiga do constitucionalismo feminista. Leis, doutrinas e jurisprudência são muito importantes para o desenvolvimento do constitucionalismo feminista. É fundamental a ideia de um Estado constitucional cooperativo ou internacional, como alguns chamam. Este Estado constitucional cooperativo
se apresenta como uno que vive de redes de cooperação, como que nós estamos fazendo hoje, redes de cooperação acadêmica, econômica, social, humanitária, antropológica e cultural, em las que existe uma necessidade real de desenvolvimento coletivo, de desenvolvimento conjunto de uma cultura de cooperação em sentido de la internalização de la sociedade. Intentando demonstrar a relevância de este Estado constitucional cooperativo, um maestro alemão chamado Peter Haberle, um professor que me inspira para esta ideia de constitucionalismo cooperativo, señala que a maioria das constituições modernas, contemporâneas, protegem a cooperação internacional amistosa como princípio vetor das relações entre os estados nacionais. Pero é o próprio professor Peter Haberle quem advierte. As mesmas críticas que enfrentaram este terreno, as mesmas dificuldades já experimentadas por Kant em la busca de uma visão cosmopolita do Estado e de los indivíduos, serão questões, serão dificuldades do constitucionalismo feminista. O propósito do constitucionalismo feminista é refundar. O propósito do constitucionalismo feminista é refundar o constitucionalismo, incluindo todos aqueles que foram excluídos do processo original, sobre bases mais abertas, mais plurais, mais inclusivas, mais sosteníveis. Os estudos do constitucionalismo feminista necessitam que ser comparativo e global. Já he falado da rede mundial de constitucionalismo feminista com professoras e constitucionalistas australianas, constitucionalistas canadenses, constitucionalistas do Oriente, Hong Kong, por exemplo. Há uma rede muito grande de estudiosas que estão começando todas juntas, todas ao mesmo tempo, o estudo, as investigações sobre este tema. E, por último, o sexto supuesto de constitucionalismo feminista é a ideia de interseccionalidade, tão cara para o feminismo. Interseccionalidades e diversidades. Os direitos fundamentais são a consequência direta do princípio da dignidade da pessoa humana. Isto é uma das primeiras lições de direito constitucional que aprendemos em las universidades. Os direitos fundamentais são consequência direta de los princípios de la dignidade humana e de uma hermenêutica inclusiva, de uma hermenêutica igualitária. A hermenêutica constitucional feminista pressupõe um conjunto de expectativas e saberes que podem denominar-se igual respeito e consideração por la fraternidade e por la hermandade, consideradas em este contexto como vectores axiomáticos do constitucionalismo. Ponto. Constitucionalismo feminista e constitucionalismo general tradicional são o mesmo movimento. Há uma diferença de 2 siglos e meio para dizer que estamos aqui a pedir, a reclamar por a inclusão de todos os excluídos. O Estado constitucional feminista é uma necessidade do constitucionalismo clássico. É necessário registrar que o constitucionalismo clássico, ao longo de sua própria história, é um constitucionalismo de exclusões. Mulheres, negros, estrangeiros, pobres, analfabetos e muitos outros tiveram que lutar, pelear
para conseguir os direitos fundamentais. Não há uma perspectiva de inclusão natural ao constitucionalismo clássico. Muitas lutas, protestos, reclamações tiveram que tomar espaço para que os direitos fundamentais ao voto, por exemplo, pudessem ser reconhecidos a las mulheres, a los analfabetos, a los negros. Minha reflexão se ha construído a partir de uma compreensão do constitucionalismo feminista que relaciona o humanismo e o feminismo em suas origens. Sou plenamente consciente de que ambos movimentos estão alimentados por las mesmas fontes históricas e culturais. Movimento humanista, movimento feminista. Estão também desafiados por los mesmos oponentes. Aunque a agenda humanista pode considerar-se mais ampla, mais integral que a agenda feminista, em termos mais estrechos de pontuação histórica, a luta destes dois movimentos, em los dois últimos séculos, mostram-nos muitas mais interseções que oposições, muito mais encontros que desencontros. Em este tono, é necessário dizer que a hermenêutica feminista, aquela própria do constitucionalismo feminista, é uma expressão que designa cuidado que o sujeito deve ter, o cidadão, a cidadã deve ter consigo mesmo e com os demais. É o ponto de compreender em um mundo de consciência sobre si e sobre outros que é necessário respeito e consideração a todos e todas. Assim, a hermenêutica constitucional feminista, fruto do constitucionalismo feminista, pressupõe que cada mulher, independentemente de seu gênero, de seu sexo, de nascimento biológico ou orientação sexual, pode expressar-se como um cidadão, uma cidadã, dotada de direitos e deveres fundamentais, desde seus próprios inseparáveis lugares de expressão. Mirar a los demás é uma premissa importante do constitucionalismo feminista diverso, plural e interseccional. A interseccionalidade é um dos supostos da teoria constitucional que subyace ao constitucionalismo feminista. É o último entre 6. Com isto, já me encaminho para minhas considerações finais. É importante dizer que a ideia do coletivo feminino e dos valores do feminismo para o constitucionalismo não dizem que constitucionalismo feminista é a função do constitucionalismo com feminismo. Não é isso. Constitucionalismo feminista é a nova interpretação, nova leitura de direito constitucional, suas teorias, seus aportes epistemológicos, suas compreensões conceituais a partir de mulheres. Mulheres vão a participar do movimento constitucionalista do século XXI com um novo papel, uma nova função, que é ler a partir de suas próprias condições, de seus próprios lugares de expressão, o que é a república, a federação, as normas constitucionais, os direitos fundamentais, o controle de constitucionalidade, o controle de convencionalidade, é tudo o mais que o constitucionalismo clássico traz. É um lugar do discurso, um lugar de novos significados, um lugar político de expressão a partir de problemas que somente as mulheres negras, e as mulheres pobres, e as mulheres analfabetas, e as mulheres de qualquer condição social identificam e questionam em relação ao constitucionalismo clássico. Não é possível admitir em el constitucionalismo feminista
qualquer tipo de discriminação, seja por gênero, por raça, etnia, nacionalidade, condições sociais, condições culturais, etc. Há, sim, uma igualdade material em vista, pero esta igualdade respeita as diferenças. Este é um segredo. É um segredo do constitucionalismo feminista. As normas legais e constitucionais são respostas pragmáticas a partir de olhares de mulheres. Mulheres que querem ocupar os espaços de poder, os lugares de poder, para falar sobre suas próprias convicções em estes lugares. A igualdade é uma meta de respeito e consideração mútua, provocando, relacionando as diferenças. Nós outros não somos todas iguais, pero queremos lugares iguais, queremos chances, oportunidades iguais em todos os ambientes, sejam públicos, sejam privados. O projeto é desafiante. O projeto é desafiante, já que a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, como está escrito e se comprometeram os constituintes do Brasil em 1988, não tem cabida sino se todos e todas estão dispostos a enfrentar os desafios. Desafios de opressão, de discriminação e de exclusões, para que a cidadania, a dignidade, o pluralismo puedan ser efetivos em nossa sociedade latino-americana. É importante señalar que isto não é uma utopia, como alguns querem fazer crer, sino um dever fundamental. Não é uma utopia, é um dever fundamental que obriga a cidadãs e cidadãos que, com consciência e afã, para utilizar a expressão de Conrad Hess, afã de Constituição, compreenda o valor, o sentido e o compromisso do constitucionalismo contemporâneo, que é inclusivo para todos e todas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, profesora Peter, por un lado informativa, porque no es un tema del cual se hable continuamente en nuestro país, al menos en los círculos académicos, y por otro lado provocadora charla en el sentido de las ideas que van surgiendo a medida que ha sido exponiendo cada uno de los 6 puntos en los que se basó la presentación. Vamos a dar ahora el lugar a Romina Manso con las preguntas y que ha ido traduciendo. No sé si, bueno, las dirás en portugués, Romina. Eu vou responder em português, pode ser? Sí, claro. Despacito, cualquier cosa, si alguien no entiende, vamos juntitos. Bueno, si bien está la pregunta en el chat traducida, doctora Cristín, tal vez le es más fácil poder leerla en el sentido de que, bueno, sinceramente mi portugués no es para nada bueno, sin embargo intentaré leerlo y espero entienda. Todo un desafío. Mientras la doctora Peter lee la pregunta, sí, parte de la finalidad de hoy es generar esas redes de las que hablaba en su presentación, tanto académicas como humanas. Y una circunstancia por la cual nosotros, bueno, junto con otros profesores, pudimos ir el año pasado a Brasilia y al Superior Tribunal Federal, es un programa que tiene el Superior Tribunal Federal, donde trabaja la doctora Peter, y la Universidad de Brasilia, que es el programa Teixeira de Freitas. Esto se lo comento porque cualquiera de ustedes, sean graduados o sean estudiantes, tiene diferentes instancias,
pueden participar del mismo, pueden postularse y eventualmente el día de mañana estar haciendo una pasantía en el Superior Tribunal Federal. En este contexto, uno de los limitantes mayores que tenemos las universidades de Latinoamérica es el idioma, con lo cual también es un incentivo para que al menos puedan ir estudiando o puedan ir comprendiendo cuestiones básicas para que tal vez sea una forma de desarrollo personal de cada uno de ustedes. Dicho esto, Cristín, por favor. Vamos. Ante un resurgimiento de la extrema derecha a nivel mundial e, sobretudo, ante a vulnerabilidade ideológica que vive a população latino-americana, é um grande desafio para o constitucionalismo feminista expressar, plantear as novas gestões públicas e privadas para sua aplicação inclusiva. Pergunta Matias Carmona. Graças, Matias. Sem dúvida, é um desafio os governos atuais, alguns da América Latina, outros mundo europeu, mundo ocidental, estarem com a extrema-direita no poder. Por quê? Há muitos preconceitos, preconcepções que estes governos de extrema-direita trazem em suas plataformas políticas, em seus planos de governo. Por causa disso, a nossa maior dificuldade é para falar algumas expressões, alguns conceitos. Se começarmos a dizer que somos constitucionalistas feministas, para muitos e para muitas, ou seja, homens e mulheres de extrema-direita, somos comunistas, somos evitáveis, somos pessoas não gratas. Então, chamar de feminista o movimento já é um problema para a extrema-direita. Há uma compreensão estreita, pequena, do que é o feminismo e penso que somos mais uma teoria, mais uma corrente de todos os feminismos existentes. Muito embora o constitucionalismo feminista seja amigo, seja a favor de muitas teorias feministas, o constitucionalismo feminista é um constitucionalismo integral, democrático integral. Ele olha para as exclusões do constitucionalismo clássico e tenta trazer os excluídos para o poder republicano, para o poder democrático. Então, há muitas dificuldades, pré-compreensões, teorias mal interpretadas, mas o principal desafio não é um desafio material. Quando conseguimos explicar, quando conseguimos dialogar com a extrema-direita, eles entendem onde queremos chegar. Então, o difícil é conseguir fazer este passo, avançar para a extrema-direita. Mas o constitucionalismo feminista não tem partido político, não tem ideologia. Serve para todas as ideologias, serve para todos os partidos, porque quer consagrar o constitucionalismo de todos e todas. Bien? Muchas gracias, Matías. Segunda pergunta. Qual considera que seria a primeira e fundamental política pública que os estados a nível mundial deveriam incorporar a los fines de lograr uma igualdade real entre homens e mulheres? Para mim, a mais importante é a igualdade política. Solamente quando em los parlamentos, las casas legislativas, tivermos uma igualdade de homens e mulheres, as políticas públicas vão avançar, vão melhorar para as mulheres. Enquanto houver, aqui no Brasil nós temos 85% de homens em los parlamentos federais. É muitíssimos homens, 85%. Porque nós outros tivemos uma grande qualidade. Antes era 90%. Agora, 85%.
é um problema, porque as leis do Estado de Direito, as leis que vão ser cumpridas, obrigam homens e mulheres, são feitas por homens. São feitas só por uma parcela, por um pedaço da população. Então, acho que o principal avanço, a primeira fundamental política é colocar mais mulheres nos parlamentos, no poder legislativo, porque lá onde são feitas as leis, lá onde a interpretação da Constituição é mais autêntica, a interpretação da Constituição é mais real, mais efetiva. Ok? Essa pergunta foi da Sofia. Obrigada, Sofia. Agora, a Romina. Vamos lá, Romina. Querida amiga, obrigada pela recepção tão calorosa aqui neste debate. Diante do ressurgimento da extrema-direita... Ah, essa é a mesma, né? Não, é a mesma. Tradução. Las mismas traducidas. Ah, acho que temos uma da Dayana. Qual é o papel que cree usted que juegan hoy en día los medios de comunicación a efeitos de informar y reconstruir essa nueva visión constitucionalista? Dayana, que pergunta buena. Eu penso que os meios de comunicação são importantíssimos, principalmente os mais, vamos dizer assim, tecnológicos, as redes sociais. São essenciais para mostrar qual é a importância, quais são os aportes. Por causa disso, eu até criei, com algumas alunas aqui do Brasil, um perfil no Instagram, chama @asconstitucionalistas, tudo junto. Sigam-nos lá no Instagram. Esse perfil é para mostrar a evolução da nossa pesquisa. O que estamos conseguindo construir aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, e que estamos juntando para ser essa visão teórica, essa visão histórica, essa visão metodológica do constitucionalismo feminista. Então, as redes sociais, a grande mídia, são essenciais para dar a conhecer o que a gente chama de sociedade aberta de intérpretes da Constituição. Professor Peter Heberle, novamente, né, uma das minhas maiores inspirações no direito constitucional contemporâneo. Quando a população, todo cidadão, toda cidadã, compreender que é preciso reconhecer a Constituição como um elemento cultural da sua vida, da sua história, da sua experiência como profissional, como chefe de família, como dono de empresa, como empregado das empresas, enfim, como todos os papéis sociais que você exerce, você vai compreender a importância não apenas do seu lugar, seja qual lugar for, como do lugar do outro. Todos precisam viver com igualdade de respeito e consideração nessa sociedade. Então, o papel das mídias sociais, o papel da grande imprensa, o papel da mídia é gigantesco. Muito, muito importante mesmo. E temos que sabê-las usar a nosso favor, né? Rejeitando, criminalizando as fake news, explicando o mal que elas fazem na sociedade, mas sem afastar a mídia, o instrumento que as fake news usam, né? Nós temos que afastar as fake news, não a mídia. Acho que isso é uma reflexão muito importante. Cree que deveria ser ênfase fundamental em âmbito legal ou considera que também deveria ser uma intervenção cultural a fines de que as novas gerações entendam a importância da igualdade de gêneros? Obrigado, Franco. Muito obrigada pela sua pergunta. Temos que lutar em todos os campos. Todas as possibilidades devem ser aproveitadas pelo constitucionalismo feminista. Sem dúvida alguma, as faculdades de direito, a formação de acadêmicos, de profissionais, de juízes, de membros do Estado, conscientes do constitucionalismo feminista, vai ser muito importante para que a igualdade deixe de ser puramente formal e possa ser também uma igualdade material. Porém, é muito importante que, para além
desse ambiente jurídico, como nós estamos aqui entre juristas, professores, estudantes, pesquisadores, enfim, pessoas que falam a mesma linguagem jurídica, também possamos fazer a pedagogia e a andragogia, eu não sei como se traduz isso, formação de crianças e adultos para conhecer os seus direitos fundamentais, para conhecer as constituições. Essa é uma etapa, é um avanço cultural do constitucionalismo feminista, que também quer ir para as escolas, também quer ir para a comunidade de base, que quer ir para o ambiente onde não existe uma cultura, vamos dizer, formatada em educação escolar. Possa também ser algo das comunidades chamadas periféricas, né? Música, arte, dança, enfim, tudo isso que possa falar sobre isso. Obrigada, Franco. E agora a Patrícia. Obrigada, Patrícia, pelo elogio da exposição. Os direitos das mulheres, né? Vou ler a pergunta, perdão. Que más de los que hemos hecho debemos hacer las mujeres para que nos se sigan violando nuestros derechos fundamentales? É muito importante, Patrícia, que sejamos unidas. Colectivamente é mais fácil construir uma nova sociedade em que mulheres não são violentadas, não são excluídas, não são invisibilizadas, não são deixadas de lado, né? Colocadas à margem, marginalizadas, marginadas. É muito importante que sejamos um grupo de colocar outras mulheres em espaços de poder, em espaços de vozes, de falar, de ser ouvido. Eu acho que agora o que nós precisamos fazer é eleger mais mulheres. Colocar mais mulheres na política. Colocar mais mulheres em lugares de decisões importantes para o Estado de Direito e para o país. Então, eu estou batendo bastante nessa tecla, porque eu acho que a mulher, por exemplo, aqui no Brasil, as mulheres, no mercado de trabalho, elas já têm um lugar onde é mérito. Onde a escolha é por mérito, as mulheres já chegaram em igualdade de condições com os homens. Quando depende de uma indicação política, falamos no teto de vidro. Não sei se aí na Argentina vocês também falam em tetos de vidro. Techo de vidro, sim, um techo sobre o que teto, sim, que não se pode ver, que não se pode saber como destruir, porque é acima, pero está já. Então, esse teto político depende que outras mulheres estejam na política para desmanchar, para destruir esse teto de vidro. Então, hoje, para mim, o mais importante é dar poder de decisão, poder da caneta para as mulheres. Acho que esse é um ponto muito importante. E o constitucionalismo feminista, que lutou, o movimento sufragista do início do século XX, lutava pelo direito de votar. Conquistamos, a maioria dos países já tem. Agora é o direito de igualdade de chances para ser votada. Nós ainda não temos, especialmente na América Latina, o direito à igualdade de chances. Financiamento político, dinheiro para a política. As outras mulheres não confiam nas mulheres na política. Algumas mulheres dizem que a política não é coisa para a mulher. Então, nós temos diversas barreiras culturais, econômicas, partidárias. Os partidos não são abertos para as mulheres se candidatar. Aqui no Brasil nós temos cotas. Acho que na Argentina também tem cotas. Ações afirmativas. Sim. Sim. Então, deixa eu ver se tem mais aqui. Existem. As perguntas estão todas respondidas. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Yo tenía una, Cristina. Vamos, Fábio, un prazer. Perdón, Greta, ¿vos tenés alguna pregunta? Sí. Cristín, yo quería preguntarte, en un contexto o en un mundo donde si revisamos un poquito la historia, vemos que no pasaron mucho más de 70 años desde que la mayoría de los países latinoamericanos tienen aceptado el voto femenino, algo que hoy
parece prehistórico o demasiado antiguo, pero si hacemos un análisis cronológico de años, Pouquíssimo tempo. no hace demasiado tiempo que las mujeres comenzaron a ser, me animo a decir, tenidas en cuenta, ni siquiera estoy hablando de igualdad. ¿Sí? Me parece que en estos últimos años esa lucha ha dado muchísimos frutos y me parece que este movimiento feminista que hoy arrasa en el mundo entero, me parece que recién comienza y que las consecuencias de esto las vamos a ver en los años venideros. Mi pregunta, y sobre todo porque lo tuyo es el constitucionalismo femenino, y dijiste durante muchas veces en tu exposición que el constitucionalismo femenino es la lucha del constitucionalismo integral en sí, porque se trata de eso, la cúspide de la pirámide de nuestras normas y poder introducir ahí esa igualdad, esa inclusión y demás, ¿no? Mi pregunta es, en tu país, el asesinato de Marielle Franco, ¿tuvo un efecto Despertar. Algo así. Ascender. Algo así. ¿Lo tuvo? Sim. Marielle Franco, ela é assassinada em um contexto que a grande mídia, ou que a população em geral estava preparada para ir às ruas em busca de justiça material de gênero. Então, aquela que seria mais uma morte, né, de uma mulher negra, de classe social baixa no nosso país, passou a ser o símbolo de algo que estava pronto na sociedade, que precisava daquele estopim, daquele momento. E nós consideramos um momento decisivo. 2018, né, passa a ser um momento em que a luta pelo feminismo, pelo papel da mulher na sociedade, pela participação política da mulher nos parlamentos, acende no Brasil como um rastilho de pólvora, como a gente fala assim, com muita força, muitos grupos, muitas mulheres, muitos coletivos, muitas palestras. Isso começou a pegar fogo, como a gente diz aqui. Então, foi um marco. Se formos estudar no constitucionalismo feminista, a jurisprudência do Supremo, por exemplo, né, o tribunal em que eu trabalho, Supremo Tribunal Federal, dos anos 2000 a 2018, tinha 1 ou 2 casos sobre direitos das mulheres por ano. 1 ou 2 por ano. A partir de 2018, temos 7, 8 casos, 7, 8, de 1 para 7 por ano. Então, é visível, é dado, é real a mudança a partir dessa perspectiva. Por quê? As mulheres começaram a pedir mais. As assessoras, os assessores, os professores, as professoras começaram a movimentar mais esse tema, então ele acaba chegando nos lugares de poder. Né? Nós temos diversas decisões muito importantes que foram tomadas a partir daquele ano. Né? Então, Marielle, sem dúvida alguma, é um caso da maior relevância e um marco para nós dentro dessa perspectiva. Gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias, Gabriel. Si no hay más preguntas, no queda más que, bueno, agradecer el tiempo que nos ha dedicado Cristín y le podemos dar si desconectan el micrófono, un sonoro aplauso virtual. Muchas gracias, Cristín. Obrigada. Muchas gracias a ustedes. Fue para mí un honor y un placer estar aquí. Gracias, gracias. Ojalá alguna vez puedas visitarnos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Cristín, por tan enriquecedora y excelente charla que nos ha compartido, sumamente inspiradora, en el marco de un tema que atraviesa, por supuesto, a toda Latinoamérica, y a las mujeres, por supuesto, pero en realidad una lucha de la sociedad en su conjunto, así que eso lo hace aún más enriquecedor. Eu vou colocar en el chat mi correo electrónico. Perfecto. Bueno, excelente. Para entrar, quien quisiera estudiar, investigar, yo estoy a disposición. ¿Sí?
cristinpeter@uol.com.br. Y escribí el Instagram también, Sim, @constitucionalista. un minutito. Felicitaciones por el portuñol, Cristín. Gracias. Gracias. Un esfuerzo para mí. Sí. As constitucionalistas. Vamos a terminar inventando un idioma nuevo. Sí, gracias por la comprensión. Sí. As constitucionalistas. Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias, Hasta luego. adiós. Adiós.